Salam aleikum, pessoal. Hoje eu vou fazer um react do Mansur Peixoto sobre a situação na Nigéria, né? Em resumo é isso. Eu botei em 2x porque é um episódio de 40 minutos, é grande, mas se precisar pausar ou voltar, dá bem certinho. Salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Projeto História Islâmica. E no vídeo de hoje, vamos abordar um tema que recentemente suscitou bastante notícia, bastante mídia, bastante debate, principalmente no mundo, digamos, da geopolítica de quem acompanha os desenvolvimentos do presidente norte-americano Donald Trump, que é sobre o alegado genocídio cristão na Nigéria. E mais uma vez, vemos a repetição de um topos midiático muito comum, principalmente em círculos de direita, que é explicar qualquer conflito que existe no mundo sobre a Aedes de muçulmanos perseguindo cristãos. Então, você vai pro Iraque, não importa nada do que aconteceu no país, é sobre muçulmanos perseguindo cristãos. Você vai para a Síria e você, mais uma vez, não tem nenhuma explicação do conflito e é sempre muçulmanos perseguindo cristãos. Principalmente páginas gospel, mas em geral meios de mídia relacionados à direita e na percepção popular, tudo se resume a muçulmanos matarem cristãos. Então a gente tem na Síria, você tem no Iraque, você tem na Líbia, milhões de mortes muçulmanas, mas se tem uma população cristã ali que sofre algum tipo de represália ou violência advinda de uma perseguição religiosa, então Isso tem muito, né? Os caras pegam uma notícia qualquer aí e jogam, e é muito fácil jogar, né? Diz que for muçulmano, é muito fácil, né? tudo que se tem para falar sobre esse assunto é genocídio cristão, perseguição de cristãos, matança de cristãos, pessoas perseguidas por adorarem Jesus Cristo. O que é, como sempre, uma explicação muito rasa e muito fanservice, né? Pra quem gosta de demonização dos muçulmanos, enquanto uma narrativa explicativa. No que eu chamo basicamente de cadáveres retóricos. E o que são cadáveres retóricos? Esse conceito que eu gosto tanto de aplicar. O cadáver retórico é onde você tem a morte de um indivíduo ou mais, que não tem importância para o grupo que se indigna ou se preocupa com a morte daquele indivíduo, mas aquele cadáver ali, ele pode existir ou não, porque às vezes há inclusive mortes fictícias, cadáveres fictícios, como a gente viu, né, no caso dos 40 bebês israelenses decapitados e outras notícias falsas, para dar legitimidade à matança real ou demonização de um grupo suposto. Esse aí dos 40 bebês foi uma das maiores sacanagens que eu vi, cara, de guerra, né? Assim, quando você estuda, você vê que tudo que tem a ver com 7 de outubro é uma coisa suspeita. Suspeita demais. Porque, assim, um local onde só tem militar, que é ali naqueles kibbutz só tem militar, tá? Não tem civil, são pessoas armadas. Ah, mas eles não estavam armados. Primeiro que teve troca de tiro. Segundo, obviamente que Israel não ia liberar os vídeos da troca de tiro, né, querido? Segundo, território palestino ali roubado. Terceiro, não tem nenhum vídeo de criança morrendo. Fato, né? Agora, sobre o pessoal da festa. São noias. São noias. Olha, eu vou falar aqui pra você. Se fosse na divisa Ucrânia-Rússia, todo brasileiro ia dizer: que pessoal imbecil. Que pessoal imbecil. Tá na região de guerra fazendo festa. Se fosse na divisa entre a China e a Índia, onde tem guerra com paus e pedras, os soldados, o pessoal dizia a mesma coisa. Estou cansado dessa hipocrisia, sacanagem, dessa mentirada. Então as coisas têm que vir à mesa, a verdade. E ali foi uma região onde a ideia poderia chegar em 45 minutos. Chegaram em 6 horas. Tem um mapa no Google, tem tudo. Essa mesma IDF, onde você pode pesquisar, onde a sede deles, de inteligência, no centro, no meio da população, eles falam que o Hamas que se esconde entre as pessoas. Então, assim, é uma camaradagem de mentira judaica. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar, entendeu? Não adianta eu mentir aqui e dizer aqui não é. É sim, é sim. Perpetrador da morte daquele cadáver retórico. Não é preciso dizer que essas pessoas e grupos de direita que se indignam com o suposto genocídio cristão na Nigéria pouco se importa com a África ou seus algozes, mas é um tema muito comum. Morreu, é um cristão, matou, era muçulmano. Cristãos do século XXI são somente vítimas, incapazes de violência religiosa, e muçulmanos, como sempre, algozes. Mas vamos analisar os fatos. Está acontecendo um genocídio cristão na Nigéria? A direita brasileira não se importa com o cristão africano. Porque quando fala em a Europa pagar as dívidas históricas, eles são contra, diz que isso é mimimi. Né? Quando fala para o cristão que passa a fronteira, entrar na Europa, diz que é imigrante invadindo a África que foi destruída pelos próprios europeus, essa é a realidade. Por isso que eles falam do bigode, né? Do austríaco lá. Porque ele é o grande vilão. Claro, ele é um criminoso, mas ele é um grande vilão. Por quê? Porque ele fez com os europeus o que os europeus fizeram com os africanos, pô. Mas ninguém fala do Congo e do genocídio. Ninguém fala. Assim, você tem que pesquisar muito numa bolha para saber. Nem na escola a gente não sabe. Mas do bigode a gente tem que saber. Né? São guerras brancas. E quando eu falo branco, quem tá, é branco que vê esse vídeo, não vá se zangar que eu falo branco, tô falando de você. Você é latino igual eu. Você que tá vendo esse vídeo em português aqui no Brasil. Eu tô falando o europeu, né? Branco. Porque esse conceito de branquitude vem do europeu. Essa é a realidade. Então, europeu, anglo-saxão ali, americano, saxões e anglo-saxões, para mim é. Enfim.
Unidos. Estados Unidos. Lembrei daquele meme da velha lá do Pânico. Vou respeitar aqui a introdução do Mansur, né? Deixar passar tudo. Muito bem feita essa introdução. Muito bem feita. Papo de documentário. Show. Ao longo do ano de 2023, o jornalista israelense Hanania Naftali, conselheiro digital do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, fez várias postagens expressando indignação com o assassinato de cristãos na Nigéria, criticando o suposto duplo padrão e silêncio por parte de pessoas e grupos que denunciavam a violência policial contra a população negra nos Estados Unidos e a opressão israelense sobre os palestinos. Então vamos ver sempre essa retórica sionista, né, aplicada a outros conflitos. Olha, só criticam a matança que vocês veem em Gaza, o genocídio que vocês veem em Gaza, porque são judeus que estão cometendo, essas pessoas são antissemitas, querem difamar judeus, e porque também não criticam o genocídio que está acontecendo na África, de cristãos, o genocídio do Sudão, e coisas assim, como se realmente fosse uma questão de elencamento de povos, né. Até porque quem tá morrendo no Sudão são muçulmanos, né? A gente tem cristãos no Sudão do Sul. O Sudão do Sul foi formado por quê? Porque os muçulmanos do Sudão queriam formar um Estado para eles. Aí você pode criticar? Pode. Você pode criticar. Mas aí os cristãos fundaram o Sudão do Sul, né? Foi tipo uma diáspora, né? Digamos assim. Que inclusive tem mais legitimidade que qualquer diáspora judaica, né? Principalmente com o modus operandi que os sionistas atuaram ali onde se encontra Israel hoje. Então, assim, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso específico. Mas eu já falei aqui no canal, acho que talvez, não vou dizer que eu fui o único brasileiro, que é demais, mas se for atrás de muitos canais aí, qual foi o canal que trouxe esses vídeos aí sobre o Sudão? Além do meu aí. Sim, meu canal não é grande. Meu canal ele sofre de direitos autorais, que trago conteúdo assim. Eu tento trazer conteúdo explícito de guerra, né? Mas eu tento trazer conteúdo de outras pessoas para mostrar os fatos, trazer as provas, né? Mas é difícil assim, porque o algoritmo ele não vai trabalhar naquela ideia de divulgar teu vídeo, né? Porque teu vídeo ele é tema sensível. Tava discutindo uma vez, né? Perguntando pro chat GPT, mandei um print do meu canal, ele falou que essas coisas acontecem por conta que eu trago vídeos de vários segmentos que não tem um nicho específico, só que na geopolítica, na análise, ela não vai ter necessariamente um nicho, né? Você vai falar de várias questões que você entende, não de tudo, mas de várias questões que você entende. Tudo que eu falo no meu canal é o que eu entendo, tá? Tudo que eu falo é o que eu entendo. Então, assim, eu não vou falar sobre questões... Eu pouco falei aqui do Brasil no meu canal, porque tem muita coisa aqui que eu sei, né? Eu sei quais são os grupos do Brasil que você não pode falar, você não pode atingir. Eu sou um pobre, esse é meu teto de vidro. Eu não tenho uma casa blindada nem nada. Você vê que eu tô num bunker soviético. Gosto de brincar simples, então eu não vou falar do que pode me matar, né? Assim, sem motivo algum. Então, o elencamento de importância, quando na verdade a situação é muito mais complexa do que isso. Então o conselheiro de mídia de Benjamin Netanyahu, quando teve os protestos sobre a violência policial racial nos Estados Unidos, ele não vai criticar aquilo ali, ele vai dizer, mas por que essas pessoas não se indignam com a morte de pessoas pretas na Nigéria, porque está havendo um genocídio cristão, ou também porque só criticam a opressão que fazem com os palestinos, na verdade não existe, não é uma opressão, e não falam do que esses mesmos irmãos de religião, os palestinos são muçulmanos também, estão cometendo contra cristãos ali na África, como se israelenses se importassem, né? Os massacres que acontecem diuturnamente no Congo, até mesmo o genocídio de Ruanda, tem participação israelense ativa, e na África do Sul do apartheid também. Sempre que vem essa retórica israelense, a gente tem que analisar que é um país que administrou contraceptivos para judias etíopes para esterilizá-las e que participa dos genocídios recentes na África, mas que do nada, quando é criticado o genocídio em Gaza, devolve porque você também não se importa com os genocídios em outros lugares, né? E criam-se genocídios quando na verdade não há. No início do mês de novembro deste ano, de 2025, o presidente americano Donald Trump ameaçou intervir militarmente contra a Nigéria caso o governo do país não tomasse medidas para impedir o massacre de cristãos. Meses antes, o apresentador e humorista americano Bill Maher havia classificado a violência contra os cristãos na Nigéria como um genocídio. Mas afinal, existe o genocídio cristão na Nigéria? Para responder essa pergunta, é preciso voltarmos ao contexto histórico e religioso do país, história do Islã e cristianismo na Nigéria. A Nigéria é hoje o país mais populoso da África, com mais de 230 milhões de pessoas, em uma área de aproximadamente 923 km². Para termos uma ideia da densidade populacional da Nigéria, o Brasil possui cerca de 203 milhões de pessoas, em uma área de mais de 8,5 milhões de km². Atualmente, a população nigeriana se divide principalmente em 56,1% de muçulmanos, mais numerosos no norte do país, e 43,4% de cristãos no sul, em sua grande maioria protestantes. Mas do ponto de vista étnico, o país é muito mais diverso, contando com 371 etnias e cerca de 500 línguas diferentes. Os maiores grupos étnicos são os Hausa, Fulani, Yoruba e Igbo. O Islã chegou na Nigéria no século IX, através de mercadores árabes e amazigues berberes vindos do Egito. A partir do século XI, a religião islâmica se espalhou pelas regiões do nordeste e noroeste do que viria a ser o território nigeriano, especialmente entre comerciantes e membros das cortes dos reinos locais. O crescimento da população muçulmana nos reinos e povoados nigerianos se deu de forma lenta e gradual. Esse processo apresentou um número significativo no século XV, com a migração de muçulmanos da etnia Fulani, oriundos do reino de Songhai. Nessa época, o cristianismo católico havia chegado através das expedições da coroa portuguesa e de traficantes de escravos, mas esse contato ficava restrito às regiões costeiras do Golfo da Guiné. Avançando para o século XIX, o erudito muçulmano Uthman Danfodio, da etnia Fulani, iniciou um movimento de reavivamento islâmico, unindo vários potentados da etnia Hausa para formar o Califado de Sokoto. A ação religiosa de Danfodio também contribuiu para que mais pessoas das camadas mais baixas da sociedade se convertessem ao Islã. A presença cristã começou a se tornar mais intensa somente na metade do século XIX, através de missões oriundas de Serra Leoa enviadas para a região sudoeste da Nigéria. Esses missionários eram em sua maioria ex-escravizados da Europa e América convertidos a vertentes protestantes do
cristianismo. A colonização britânica da Nigéria contribuiu para o aumento da presença de igrejas protestantes. Você tá vendo? Se a gente fosse buscar, não seria mais fácil dizer que seria uma invasão cristã na Nigéria, não? Não tô dizendo que é, mas veja, se a gente for buscar a história do começo, aí a pessoa não vai falar, não. Se não tiver um cara como o Mansur, que inclusive tem um cara bem mais inteligente que eu para esse lado, e até meu canal em outros tópicos que eu entendo, né? Que ele não chegou a falar. Eu sei que ele falaria muito bem, ou até melhor que eu. Se não fosse o Ali Ramos, do canal Vento Leste, o Parinaz, o Rubão, se não fosse essa galera aí, ou então o próprio canal Opera Mundi, né? Que leva o Mansur, cara, se não fosse. É muito complicado, velho. É muito complicado. No território. Já a Igreja Católica se estabeleceu na região do país mais oficialmente, no leste da Nigéria, somente em 1885. Então a Nigéria é um país que já tem população muçulmana há por volta de 1000 anos. Essa população é bastante expressiva no norte, é dividida em várias etnias, e o cristianismo que vai chegar depois, principalmente com a colonização britânica, e tem um pequeno início ali com o comércio dos traficantes transatlânticos de escravizados, como uma das facetas religiosas do que viria a ser o povo nigeriano, porque aquele território não era Nigéria, não era um estado, né? Mas ali, naquela região que viria a ser delimitada como Nigéria pelos colonizadores, você tem uma história de 1000 anos de Islã, 500 anos de cristianismo e uma religiosidade difusa com práticas animistas ali dentro, mas um processo orgânico, gradativo de difusão dessas religiosidades que, somadas, duram mais de 1000 anos ali, naquela região do continente africano. Uma Nigéria em conflito. Como podemos perceber, a Nigéria não era uma unidade política como um país em início do século XIX, mas um território dividido em diversos potentados de etnias e religiões diferentes. O Império de Oió, de etnia Yorubá, e o Reino do Benin, da etnia Edo, com suas religiões tradicionais locais, e o Califado de Sokoto, formado por muçulmanos das etnias Fulani e Hausa. Quer estudar de graça para concurso? Nossa, esses comerciais aqui, mas eu também não pago YouTube, não, porque pagar YouTube é. Com a colonização da Nigéria, a divisão étnica e religiosa foi aproveitada como forma de facilitar a dominação colonial sobre aquelas populações, um padrão que os britânicos repetiram em quase todo o mundo. Além de criar novas formas de divisão, como criar áreas residenciais separadas para pessoas de etnias e religiões diferentes em algumas cidades do norte, as autoridades coloniais também criaram novos modelos de administração no estilo europeu, eliminando costumes e instituições tradicionais locais, que serviam até então como forma de interação e mediação de conflitos entre diferentes grupos étnico-religiosos. A Nigéria sofreu com instabilidades políticas e diversos conflitos internos desde sua independência, passando por uma sangrenta guerra civil e por 4 períodos de regimes autoritários alternados com épocas de experiências democráticas. O regime democrático inaugurado em 1999, pós-colonização britânica e guerra civil, não eliminou as antigas disputas e viu o surgimento de novos problemas. A onda de violência que tem assolado parte da Nigéria atualmente, que vamos abordar, é formada por várias querelas diferentes e ações armadas. Então, como não seria surpreendente, o que a gente tem na África, na Ásia, no Oriente Médio ou na Ásia Ocidental, como é mais propriamente dito, todos esses conflitos têm uma raiz na colonização britânica, onde os britânicos participaram, na maioria das vezes, deixaram conflitos que foram herdados por populações posteriores, acirraram divisões que não necessariamente geravam guerras e massacres sangrentos antes dos britânicos chegarem, e divisões territoriais arbitrárias, cujos resultados estão aí para quem quiser pesquisar. Conflitos entre pastores e agricultores. Um dos casos de desestabilização causada pela colonização foi na relação entre pastores. Isso aqui é o que mais acontece no continente africano. Guerras entre pastores. Isso, cara, é o que mais tem, por conta do território. A questão geralmente é território, é étnica. Eu já falei nesse canal 1000 vezes, eu já convivi com africanos, muçulmanos, cristãos, enfim. Conheci até haitiano aqui da América, né? Que o cara é do voodoo, conheci muita gente, né? Pessoalmente. E eu vi 2 caras caem no soco. Já falei isso no canal, vou falar de novo, porque o contexto, né? E o meu patrão falou. Inclusive, o meu patrão da época é amigo do Mansur, né? O emprego que eu fui era indicação do Mansur. Meu patrão falou, olha, esses caras, eles brigam porque eles têm guerras. Eles têm guerras entre eles, étnicas. Então, às vezes nem adianta se envolver, porque é uma coisa que vem de eras. Então, a religião é só um fator. Então, por exemplo, é um grupo étnico X que escolhe o cristianismo, então o outro vai escolher o Islã. E ele vai interpretar como uma posição opositora e vice-versa. Então, esse fator o pessoal não fala, né? E agricultores no norte e centro da Nigéria. Essa região era marcada pelo uso das terras férteis por criadores de gado seminômades da etnia Fulani, predominantemente muçulmanos, e agricultores sedentários de outros grupos étnicos e religiosos. Originalmente, as relações entre pastores e agricultores na região eram mais pacíficas, através de um sistema que conciliava interesses de ambos os grupos, conforme explica o geógrafo e ambientalista nigeriano Gbadebo Chukwudi Njoko. Segundo ele, a interação socioeconômica entre os dois grupos mostrou-se simbiótica, onde os agricultores e pastores tinham interesses no bem-estar no grupo oposto. A simbiose era caracterizada pela complementariedade das atividades agrícolas e pastoris, como a guarda compartilhada do gado, a troca de esterco e restolho, que eram mutuamente benéficas e contribuíam para o aumento na produtividade. Existia também uma estrutura social chamada Ruga, criada por alguns grupos Fulani na era pré-colonial para preservar a harmonia entre os dois grupos, nesse caso, pastores e agricultores. O Ruga era um oficial eleito que regulamentava as atividades de pastoreio dentro do seu grupo, selecionando áreas de passagem e rotas migratórias. O oficial também era responsável pela resolução de conflitos dentro dos grupos Fulani e entre seus parentes e os grupos de agricultores. Com a introdução de novos regimes de propriedade privada capitalista sobre a posse da terra, novas técnicas de plantio e criação de gado e a abolição da instituição da Ruga pelos colonizadores britânicos, o antigo equilíbrio entre pastores e agricultores se desfez, provocando um avanço do pastoreio em direção ao sul. Após a independência da Nigéria em 1960, autoridades de algumas regiões do país tentaram fazer novas leis regulamentando a atividade pastoril, mas as alterações climáticas e a descoberta de petróleo a partir da década de 1970 foram diminuindo a possibilidade de terras para pastagem, levando os pastores. Onde tem petróleo, hein?
A democracia chega. Fulani a buscarem cada vez mais as terras dos agricultores. Essa nova situação gerou conflitos, em especial a partir de 1990, quando se registraram os primeiros grandes episódios de violência entre pastores e agricultores no país. Esses conflitos entre pastores e agricultores se concentram principalmente no chamado Cinturão Médio, região mais central da Nigéria, caracterizada por maior diversidade étnica e religiosa, fazendo fronteira com o norte de maioria muçulmana e o sul predominantemente cristão. Nos últimos 30 anos, esses enfrentamentos têm sido o maior caso de violência no país. Então, a Ruga era uma instituição que você tinha de séculos antes da presença britânica para intermediar um desses conflitos que vamos abordar no vídeo, que é entre pastores de algumas etnias e agricultores de outra. E como aconteceu em diversos locais do mundo, os britânicos vão tirar essas instituições, vão introduzir novos métodos europeus e capitalistas de conceito de propriedade, e isso irá gerar conflitos que eles vão embora, não administram, intensificam, exacerbam. Pra tu ver, cara, os caras tão filha da mãe que os caras levam o conceito europeu pra África que não havia lá pra ferrar o lugar, velho. Ou seja, os europeus, ingleses, cristãos prejudicaram outros cristãos e muçulmanos. Continente africano, na Nigéria, né? É muita sacanagem, velho. E gera o que a gente vai ver nas matanças que ocorrem na Nigéria moderna. Conflitos religiosos. No caso dos conflitos religiosos na Nigéria, a situação é diferente. Como já vimos, a região era composta por vários grupos étnicos, sendo que os Fulani e Hausa do norte se tornaram em sua maioria muçulmanos, enquanto os Igbo, Yoruba e outras etnias do sul aderiram em grande parte ao cristianismo a partir do período colonial. Isso faz com que, muitas vezes, as diferenças religiosas acabem se identificando com rivalidades étnicas, embora não seja a regra. So Muslims are Foi o que eu falei, foi o que eu acabei de falar anteriormente. there are some instances of Christians killing Muslims. Nigeria is a very complex. I mean, I can attempt to give a very brief description of the religious composition of Nigeria. We can actually go back to the colonial period. Yes. So Nigeria is divided into 4 main regions, and those 4 main regions have the 4 main regions are the north region, the northern Nigeria, which has a Muslim majority population. And then you have the middle Nigeria, the middle belt, they call it middle belt, which has a population of mixed Muslims and Christians. You have the southeast region, which has a population of Christians, majority Christian population. And then you have the southwest, which has a mixed Christian and Muslim population. And this geographical makeup was very much artificial. It's something that was created during the colonial period of Nigeria. Período colonial, artificial, vocês estão vendo? Se aí não lembra o vídeo meu lá do Sax-Picot no Oriente Médio, se na Europa fazendo merda de novo, não tem como, mano, por isso que eu digo, os caras falam, mano, tem que imigrante mesmo, tem que encher aquele lugar de imigrante, conseguir os empregos, porque esses caras europeus destruíram a África e o Oriente Médio. Aí o cara vai falar, principalmente um cara de direita, pô, mas o jovem europeu vai pagar essa conta. Cara, ele tá desfrutando essa conta. A vida dele, as ruas que foram construídas, o dinheiro nesses bancos, as joias, os empregos, o estilo de vida, a tecnologia, foi dessa conta. Então, alguém tem que pagar a conta. Não vai ser quem foi a vítima, né? Was colonized, by the British between 1900 to 1960. And when this artificial demarcations or regions were brought together, there have always been conflicts. There were always conflicts, religious conflicts, ethnic conflicts, for so many reasons. One of the reasons is the dissatisfaction with the dissatisfaction of the popular masses with the leaders. And another reason is just ethnic conflicts has been very common in Nigeria. And throughout the colonial period and to the independence period, so Nigeria attained its independence in 1960. It's been independent for 65 years now. In the 65 years of Nigeria's independence, there have been killings on all sides. All the 4 sides I've just all the 4 regions I've just described now. There have been killings, Muslim to Christian killings, Christian killings. Muçulmanos matando cristãos, cristãos matando cristãos, muçulmanos matando muçulmanos, provavelmente vai dizer também. Muslim killings. Você está... Tô dizendo, cara, mano, isso não chega. Foi igual o vídeo que eu fiz pro Sudão. Eu trouxe uns tweets aqui de um sudanês, mas os caras não vê. Não vê, mano, os caras não vê, isso não chega nas pessoas. É um especialista no lugar, os caras não vê, pô. Décadas da Nigéria após a independência, contudo, os conflitos religiosos foram explorados, geralmente ligados a questões e enfrentamentos locais, não constituindo algo generalizado pelo país ou um genocídio. Geralmente esses conflitos envolviam tentativas de governos regionais em aplicar leis baseadas em interpretações da jurisprudência islâmica, disputas sobre locais de culto e fechamento de ruas ou estradas para eventos religiosos, retaliação por ataques de um grupo sobre outro, etc. Esses enfrentamentos resultaram em danos a propriedades e edifícios religiosos e alguns números de mortos e feridos. A situação mudou nos anos 2000. Nessa época, houve um crescimento de eventos em massa de proselitismo religioso por parte de igrejas evangélicas, o aumento de grupos políticos islâmicos e protestos de muçulmanos contra as intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque, em solidariedade com esses países também muçulmanos que estavam sendo destruídos. Enquanto alguns seguidores do Islã viam Tá aí, ó, as notícias. As pessoas não falam sobre isso. Não fala. Os caras não sabem nem que na Índia tem treta de muçulmano com hindu, de hindu com cristão. É outra coisa que não cabe na narrativa do pessoal, né? proselitismo cristão como E os muçulmanos lá são perseguidos pelo Hindutiva, né? Que é tipo uma ideologia, um partidarismo que existe lá. Não são todos hindus, mas são partidarismo.
E Bangladesh, Paquistão é basicamente o povo indiano, só que muçulmano, né? Basicamente isso. Então, assim, o pessoal não sabe dessas coisas, não chega, né? afronta as suas práticas. Porque assim, essas coisas só chegam quando essa população ela pode ser usada por massa de manobra por alguma ideologia, né? Então, se esses caras tudo fosse parte de alguma ideologia pró-ocidental, algum nível, sei lá, se Bangladesh toda virasse cristã do dia para noite, a pessoa ia se preocupar. Tem uns canais no YouTube até que eu vejo, uns caras que claramente são de direita, cara. Esses caras, eles ficam tirando onda, falando dos outros países. O país é sujo, tal, o país é sujo mesmo. A Índia é suja, e a Índia é hindu, mas, tipo assim, mano, eu não vejo nada da hora ficar só, tipo, fazer um vídeo só pra falar mal de um país como um todo, né? Um vídeo específico, você pode fazer, tecer crítica, mas fazer um vídeo completo só pra falar mal de um país tal, fazer humor, eu não acho interessante, né? Eu não acho interessante. E quando você vai no Instagram, você vai ver tanta mentira sobre Islã. Tá vendo aqui no perfil do Manso Peixoto hoje, porque esse vídeo aqui é antigo, ele tem 3 meses. Assim, né? Ele tem 3 meses, não é de hoje. Eu tava no Instagram dele, falou que tem mais de 60 páginas do Instagram mentindo sobre o Islã. Assim, cara, tá terrível. Os católicos vendendo curso de Sharia. Os caras não sabem o que é Sharia. Os caras não sabem o que é Sharia. Os caras não sabem o que é Sharia. Ah, então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Os caras tinham que vender curso de catolicismo, tá? Não é nem vender, né? Porque a religião não era para vender nada. Né? Pelo contrário, é para doar, mas enfim. Eles mesmo estão criando uma panela de pressão para depois virar uma guerra. Eles matarem pessoas no Brasil de outras religiões e depois, quando a pessoa responder, dizer que o outro é terrorista. É isso que eu estou prevendo, tá? Vou catar essa bola aqui. Esses cursos de Bernardo Piquister, esses cursos aí do Instituto Dom Bosco, vai acontecer que algum radical cristão vai matar muçulmano no Brasil. Vai matar sim, por conta dessa ideologia que eles estão criando, né? Que se assemelha até essa ideologia sionista evangélica, tem, né, no Brasil, né, o pentecostal especificamente, e os caras vão continuar a agredir, que eles já agridem muçulmanos, já agridem, posso trazer até um vídeo específico no Brasil, tudo que acontece no Oriente Médio, com imigrante da Europa, eles dizem que é por conta do Islã, mas no Brasil, a maioria dos presos, ainda mais 90% é cristão, eles não falam, né, assim, é um antro de hipocrisia. Né? Os caras falam que, pô, aconteceu um roubo na Europa, foi muçulmano. Pô, mas você acha que o cara tá roubando em nome de Deus? É o que? E no Brasil, quando rouba, porque ninguém diz que é um cristão que rouba, porque a maioria da população é cristã. Então, é o teto de vidro deles também, né? Mas é isso que vai acontecer. Eu vou cantar essa bola aqui no canal agora. Vai acontecer que eles vão matar algum muçulmano, que já perseguem minorias de Umbanda, né? E isso aí pode dar um prejuízo muito ruim pro lado dos muçulmanos. Tá tendo uma perseguição, sim, já, isso é um fato. Isso é um fato. Porque é o que? 2 milhões de pessoas, não tem nada do que eles falam, nada, nada. Eles acusam, não existe no Brasil, tá? Se eu não me engano, foi o Dom Pedro I ou foi o Dom Pedro II que trouxe árabes para o Brasil, trouxe muito por admirar, e esses caras que criticam são os mesmos que são monarquistas, que admiram Dom Pedro, então assim, é complicado. Acho que foi o Dom Pedro II, né, cara? Não vou me recordar agora se foi o primeiro ou foi o Dom Pedro II. Mas vocês pesquisam aí migração árabe Dom Pedro que aparece. Vocês vão ver que o cara ele teve boas relações, admirava a cultura e através dele, se eu não me engano, teve até o primeiro Alcorão traduzido. Então tem toda uma questão da própria história do Brasil, né? Os escravos malês, né, que fizeram a primeira revolta de escravos no Brasil, eram do Islã, né? Então, assim, tem muita coisa que é apagada da própria história brasileira e o pessoal não fala. Religiosas que buscavam converter os seus filhos à nova fé vinda dos Estados Unidos, visto como o país que destrói os países muçulmanos. Setores cristãos temiam um suposto cerceamento da liberdade religiosa com a islamização do país. Então vamos ver que esse medo ele é infundido de fora e ele é alimentado numa Nigéria pós-colonial, né, pós-independência, e mesmo o Islã estando mais tempo do que o cristianismo na Nigéria, e aí, né, nesse conceito de quem chegar primeiro Exatamente. pega, né, que não faz sentido nenhum, até porque tinha religiões animistas ali, os muçulmanos tiveram que lidar com o crescimento cristão de metade da população, que acabou se convertendo ao cristianismo, mas nem por isso, digamos assim, querem promover uma limpeza religiosa dentro da Nigéria, convivendo ali cristãos e muçulmanos, mais ou menos bem, com conflitos não necessariamente ligados à religião, mas que a partir dos anos 2000 vão se identificar com a religião como um fator legitimador, com ambos os grupos exercendo suas queixas, né? Cara, esse negócio de religião é a mesma merda, com todo respeito aqui, não tô falando da religião em si,
A mesma merda do time de futebol. Os caras pegam um time de futebol e começam a brigar. É um lado, entendeu? Aí vai ver se na cerne do Islã faz isso ali pra brigar. Vai ver na cerne do cristianismo. Não vai dizer pra brigar, né? Você pega até os cruzados, né, que são famosos. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver. Os cristãos falam que os muçulmanos estão se tornando cada vez mais numerosos no país, apesar do país ter a mais tempo presença muçulmana, e os muçulmanos recriminando a atividade predatória das igrejas evangélicas que buscam aliar o país a interesses americanos e converter muçulmanos para o cristianismo, utilizando as táticas que já conhecemos do missionarismo evangélico na África. Em 2009, o grupo terrorista Boko Haram insurgiu contra o governo da Nigéria, se alinhando inicialmente com a ideologia da Al-Qaeda e Osama Bin Laden, que já operava nas regiões vizinhas do Maghreb e Sahel. O Boko Haram se apresentava como um grupo islâmico sunita contrário ao modelo cultural e político do secularismo ocidental e sua influência na sociedade nigeriana, se posicionando contra o governo do país. Posso até depois trazer um vídeo também sobre o que está acontecendo até no Mali, né? Porque ali tá tendo uns grupos terroristas que são que financiados pela França, porque esses países africanos eles começaram a buscar independência, né, econômica, mineral. Só que os europeus não querem isso. Então eles veem que tem 10 caboclos ali que é terrorista, eles vão financiar esses caras, sei lá, 10 no meio de 1 milhão. Eles vão financiar, aqueles caras com aqueles 10 vão virar 100, né, 150, 200 por conta do dinheiro, que ali vai poder comprar outras pessoas, criar uma ideologia baseada em retorno. Pô, o cara tá num lugar ferrado, fudido, o cara vai ganhar. Ó, tu vem pra cá, tu vai ganhar tanto, tu vai ganhar mulher e tudo. Pô, vai vender uma ideia de sonho africano, né, digamos assim, sonho religioso. E vai crescer, né? Se acontece no Rio de Janeiro também, né? Aquela que é um grupo lá evangélico também, né? Você sabe, eu já citei aqui várias vezes no canal do YouTube. Então, lá também no Mali, os franceses estão lá, ó, botando grana, né? Eu não sei se no Mali especificamente seria a Bélgica também, né? Eu posso estar enganado. Eu vi em algum lugar, mas pode ser engano. Eu sei que com certeza os franceses estão lá no meio, né? Assim, ninguém fala. Se é para destruir aquele problema, por que não destrói também e está financiando o problema? Porque o povo de lá fala que tem esses franceses. Mas isso aí não chega na mídia brasileira. Não chega. Então tem um controle. Faz o povo de massa de manobra, né? E todos que não comungassem de sua ideologia, principalmente outros muçulmanos. Quando o Boko Haram intensificou seus ataques contra populações muçulmanas em 2013, a Al-Qaeda rompeu a aliança que possuía com o grupo e prestou fidelidade então ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, o ISIS, em 2015. Nos anos seguintes, mesmo com o rompimento com o ISIS ocorrido em 2016, o Boko Haram cresceu. Tá vendo? Atacando os próprios caras da fé. Aí você acha que isso aí representa a fé? E ampliou suas operações se espalhando para os países vizinhos. Foi somente em 2021, quando seu líder Abu Bakr Shekau se matou durante um confronto com combatentes do Estado Islâmico da África Ocidental, que o Boko Haram sofreu um declínio na região. Então vamos ver que a Nigéria passa a se conectar com as heranças que os Estados Unidos vão deixar ali na Ásia e no Oriente Médio depois da Guerra Fria, que foi a fomentação do jihadismo global, que vai ter como seu protagonista no século XXI a Al-Qaeda no início das primeiras décadas, uma Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden, que era o guerreiro da paz na época que lutava contra os soviéticos. Como podemos ver aí nessa matéria de jornal, né, que Osama Bin Laden era chamado de guerreiro da paz. Tá vendo como funcionam as narrativas? Guerreiro antissoviético coloca seu exército no caminho para a paz. Isso aí, ó, o nome do jornal Independent, né? Eu não sei se ele é britânico ou é americano, um dos dois. 93. Assim, é conforme a narrativa ajuda, né? Sudão. Isso aí foi no Sudão, né? Ele tinha muito projeto no Sudão. Ele era um cara muito rico. E ninguém fala que ele foi um agente da CIA também, né? Ele foi treinado pela CIA, né? Então, de certa forma, se ele foi treinado, existe algum ideal que ele e a CIA estavam alinhados, né? E a CIA sempre fez isso. Assim como no caso do Irã Contras, né? De vender arma pro Irã. Posso até trazer um vídeo tem até um react muito bom para me fazer e encaixaria com o caso do Irã Contras, né? Que é como os Estados Unidos vendendo arma pro Irã, que era inimigo na época, financiou os Contras da Nicarágua. E isso ajudou no tráfico de droga lá nos Estados Unidos, que afetou a população negra, né, daquele país. Então foi um plano da CIA. Então, assim, é muito louco, é toda uma conspiração, né? Parece loucura, mas é real, para é real. E que vai se ramificar e causar problemas em todo o mundo muçulmano, tendo em suas principais vítimas outros muçulmanos que não querem seguir a sua interpretação, o arrabo salafista de religiosidade islâmica, optando por um sunismo. Exatamente, as maiores vítimas dessa ideologia aí foram os próprios muçulmanos. Mais tradicional ligado à escola americana majoritária no continente africano. Atualmente, existem principalmente 3 grupos terroristas de filiação extremista islâmica operando na Nigéria: o JNIM, grupo do Sahel afiliado ao Al-Qaeda do Maghreb, o Boko Haram e o Estado Islâmico da África Ocidental, ISWAP, filiado ao ISIS. Enquanto o JNIM e o ISWAP concentram a maior parte de seus ataques em alvos militares e na tomada de localizações estratégicas, o Boko Haram realiza ações em maior escala contra alvos civis de diferentes etnias e religiões, principalmente muçulmanos, cometendo massacres e sequestros.
Quantos projetos Cara, esse Boko Haram aí é uma merda mesmo, cara. É uma merda mesmo. enfraquecido desde 2021, tem voltado a crescer na Nigéria. Existe também um elemento externo na problemática religiosa. Enquanto muitas igrejas evangélicas são vistas por parte da população muçulmana como uma tentativa de interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos nigerianos, alguns cristãos entendem que uma maior presença Mas eles são mesmo. Inclusive aqui no Brasil, eles são. muçulmana nas decisões políticas está associada E assim, qualquer pesquisa que você faça assim, só existe igreja evangélica no Brasil em massa por conta da CIA, né? Foi um projeto da CIA. Isso é um fato. Eles que financiaram porque a igreja católica na década de 60, ela estava muito assim, amiguinha dos comunas, né? A CIA sabia, né, que estão com olhos em tudo, os caras são iluminados, estão em todo lugar. A CIA sabia, né? Então queria intervir, botou a ideologia deles, aquela ideologia aí, ideologia criada, né? Que é a teologia da prosperidade, ou seja, dinheiro, capitalismo, vai nessa linha aí, né? De ser mais favorável aos Estados Unidos e, consequentemente, a Israel, né? à interferência de lideranças religiosas salafistas da Arábia Saudita e xiitas do Irã. E o xiismo passa a fazer parte do cenário religioso. É porque eu mesmo conheci pessoas evangélicas que diziam que os judeus eram um povo escolhido mesmo, e a gente era os agregados. Tive um amigo que falou que conheceu também, então, assim, é complicado. É uma ideologia que suga, né? Nigeriano. Há hoje, pela primeira vez na África Ocidental, o xiismo mudou desse ano devido à atividade missionária iraniana na Nigéria. Então você tem essa configuração de religiosidade instrumentalizada pela geopolítica de vários países, sendo o principal deles, obviamente, os Estados Unidos ali dentro daquela região africana, que também tem outros atores em menor potência, que são o Irã e a Arábia Saudita. Conflitos étnicos e separatismo. As diferenças étnicas da Nigéria estavam presentes no próprio movimento de independência do país. Na região norte, nos anos 1950, os Hausa e Fulani divergiram dos Igbo e Yorubá sobre romper com a colonização britânica. Poucos anos após a sua independência, a Nigéria passou por uma guerra civil que durou de 1966 a 1970. Este confronto, conhecido como Guerra Civil da Nigéria ou Guerra da Biafra, opôs o governo nigeriano contra a região da Biafra, de predominância da etnia Igbo, que havia se proclamado como uma república independente. A guerra terminou com a vitória nigeriana e a reincorporação da Biafra ao país, com um saldo de cerca de 1 milhão de mortos. O fim da guerra não terminou com os desejos separatistas de parte da população local, em especial muitos Igbo, que se sentem discriminados pelo governo e por outros grupos étnicos. Em 2014, separatistas Igbo fundaram o movimento Povo Indígena da Biafra, ou a sigla IPOB. Em 2020, o IPOB formou o ESN, um grupo paramilitar sob pretexto de combater ataques de pastores Fulani contra populações Igbo. Como o governo nigeriano considera o IPOB um grupo terrorista, as forças armadas do país também têm se envolvido em confrontos com combatentes separatistas do movimento. Então você tem o Boko Haram no norte, atacando populações muçulmanas e cristãs, os separatistas da etnia Igbo, que também estão lutando contra o governo nigeriano para uma independência de Biafra, mas vocês perceberam que a ênfase sempre nesses meios, digamos, de jornalismo ocidentalista difamatório, é sempre, olha, são muçulmanos matando cristãos. É isso que você precisa saber sobre a Nigéria. Você não precisa falar sobre o separatismo Igbo, que também mata pessoas. Você não precisa falar do separatismo de grupos que também são cristãos e que também se envolvem na violência e matam muçulmanos. Não. É simplesmente uma questão de vítimas muçulmanas ao É aquela coisa, né? A gente sabe que manipular cristão no Brasil também é fácil, né? Porque isso aí não é de agora. Eu me lembro que no turno do Facebook, tipo, sei lá, 13, 14 anos, eu compartilhava coisa falando mal do Islã, porque eu não sabia, né? Eu era burro. Né? E eu vejo que hoje eu conheço muita gente burra também que continua com esse linha de pensamento e não amadureceu, né? Não sabe dessas coisas. Então, assim, é gente que quer discutir política comigo, política internacional, tá? Então, assim, propósito cristão, que é tudo isso que você precisa saber. olha, cara, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estudo, eu tô sempre me formando. Tudo que eu trago pro meu canal aqui é pesquisável. Tudo. Então, assim, não fique discutir comigo, não, tá? Não é querendo ser melhor que ninguém, não, mas, pô, aqui, ó, tô fazendo um react, não, o conteúdo não é meu. Mas olha o nível do conteúdo do Manso, é alto nível. É porque o cara é. Eu conheço o cara assim de internet, né? Converso com o cara, mas não é porque o cara é meu conhecido, é porque o conteúdo é de alto nível, né? Então, assim, o que esse cara fala é verificável? Vai no Google aí, cara, aí você vê, aí pega ponto a ponto. Essa é sempre essa simplificação tosca de uma história complexa de uma África pós-colonial. Desde os anos 2000, surgiram na região do Delta do Rio Níger, no sul da Nigéria, movimentos Mas os caras vão pegar fontes do quê? Fontes europeias, fontes americanas, fontes brasileiras. Por que não pega uma fonte igual o Mansur, que tá pegando uma fonte nigeriana? separatistas que buscam formar uma república independente. O separatismo do Delta do Níger não é um movimento unificado, sendo que alguns grupos, muitos pertencentes à etnia Idjal, se dedicam à ação armada contra militares e forças de segurança da Nigéria, populações civis e plataformas de navios de petróleo. Além desses conflitos maiores, existem também enfrentamentos ocasionais menores em vilarejos e povoados entre grupos e etnias diferentes, onde, eventualmente, misturam-se as rivalidades religiosas, banditismo e pirataria. Desde o começo do século XXI, a Nigéria tem observado o crescimento de grupos de criminosos armados atuando em vários lugares do país, sem motivação ideológica, além da econômica. As ações mais comuns envolvem roubos de gado e outros recursos naturais, sequestros e extorsões, violência sexual e massacres. Escolas, pequenos povoados e locais de culto são alvos frequentes desses grupos, por conta de serem mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, a Nigéria tem sido afetada pela ação de piratas que operam ao longo do Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné, parte da África onde se localiza a costa da Nigéria, é responsável por 70% da produção de petróleo do continente, além de possuir importantes pontos comerciais. Com o declínio da pirataria na costa da Somália desde 2011, por conta do aumento de esforços de combate internacionais, o Golfo da Guiné se tornou o grande centro da atuação de pirataria no continente africano. As ações dos piratas se concentram principalmente sobre navios petroleiros e mercantes, para se apoderar de recursos e riquezas, mas também realizar práticas de sequestros como forma de extorsão. A pirataria é uma parada muito louca na África, né? Já é provado, você pode pesquisar aqui, lugares pobres, para ter terrorismo em lugar pobre, isso é muito fácil. Ou seja, aí se soma separatismo Igbo, Boko Haram, pirataria, separatismo no Delta do Rio Níger e diversos Pirataria no geral, né? Digo assim, armada, né? pontos localizados de conflito É muito complexo, velho. Não é uma parada simples de se apontar que é um lado ou outro. dentro do mesmo país. Então, assim, o que está acontecendo
Inclusive, eu fico muito feliz do Mansur trazer uma luz, né, para esse assunto. Nigéria é um genocídio de cristãos, ou as pessoas não querem estudar a complexidade, porque, mais uma vez, são cadáveres retóricos. Os caras não querem estudar, acho que os caras querem estudar, pô. Tu acha, mas os caras não querem, não. Os caras querem que a parada chegue no grupo do Zap. Quantas pessoas às vezes vê esse documentário aqui, tem 43 minutos, o cara não vê nem no 2x, tá ligado? Pouco importa porque estão morrendo, pouco importa se existem, a gente só precisa utilizá-los na nossa retórica, sem uma explicação do porquê, que é fundamental para saber se Inclusive, pessoal, não assisto o vídeo em 2x, tá? Trouxe aqui porque, como é um react, eu tenho que falar o que eu acredito em cima do que eu faço, né? Então, é só pra vocês verem, se vocês quiserem, vocês vão lá no canal do cara, tá aí o nome, né? O canal. Mas eu só assisto normal, não consigo assistir 2x pra experiência pessoal. a utilização desses cadáveres ela é legítima. Causas dos conflitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, recomendo assistir em tempo normal, né? Depois, com calma. Conflitos que mostramos existem na Nigéria há décadas, entretanto, Aí vai verificando cada fonte. eles têm aumentado desde os anos 2010, com um crescimento maior a partir de 2020. Assim como esses episódios de violência são diversos, também as causas são variadas. Segundo o cientista político Lenar Osterhaat, a principal causa dos conflitos é a insegurança generalizada, fruto de um vácuo de poder causado pela fraca presença do Estado nigeriano. Segundo ele, a principal causa não é a perseguição religiosa, mas a insegurança generalizada em todo o país. A Nigéria enfrenta vários conflitos diferentes, mas a religião geralmente não é central em nenhum deles. Muitas vezes, ela só é invocada posteriormente para descrever as vítimas ou as partes envolvidas no conflito, sendo que a disputa original raramente tem qualquer relação com a fé. O norte do país sofreu de anos de negligência, e isso, juntamente com a fraca presença do Estado nigeriano, resultou em um vácuo de poder. Um recente relatório da ONG Global Center for the Responsibility to Protect elencou, após pesquisa, como causas potencializadoras dos conflitos na Nigéria, a má governança, corrupção, pobreza, desemprego juvenil, degradação ambiental e mudanças climáticas. Em um estudo publicado em 2016, Kamaluddin Olawale Suleiman, professor de História Islâmica e Estudos Contemporâneos da Ekiti State University na Nigéria, apontou como causas dos conflitos religiosos a pobreza, a má formação de parte das lideranças religiosas, o sensacionalismo na imprensa, formas agressivas de proselitismo e influência estrangeira na região. Mas existe... Exatamente, esse ponto aqui, cara, foi perfeito na análise. É muito, assim, tá ligado? Daí, a pessoa não vai falar sobre isso, não vai chegar. O sensacionalismo na imprensa, formas agressivas de proselitismo e influência estrangeira na região. Mas Esse vídeo do Mansur, cara, tem menos de 4.000 views, mano. Esse meu vídeo aqui talvez não chegue a 100. Você percebe? Então, assim, aí você vai no canal de um cara como o Brasão de Armas. O cara vai pegar 100 mil views, 50 mil views no vídeo, 200, 300. existem também fatores mais atuais. O colapso da Líbia, após a queda de Muammar Gaddafi em 2011, gerou a desintegração das forças militares e um vácuo de poder naquele país, facilitando o tráfico de armas para o Sahel e África Ocidental, o que aumentou o nível de armamento de grupos terroristas, piratas, forças separatistas e bandidos de modo geral no estado nigeriano enfraquecido. O aumento da crise econômica a partir da pandemia de Covid-19 também contribuiu para o aumento da instabilidade na Nigéria. Em um artigo publicado em 2021 sobre o crescimento do separatismo na Nigéria, o diplomata americano John Campbell e o político canadense Nolan Quinn também apontaram como causa dos conflitos étnicos a centralização do Estado, a desconfiança com as autoridades e o sentimento de discriminação experimentado por setores da população. Embora o governo nigeriano esteja atuando contra grupos armados que assolam o país, existe uma percepção mais ou menos generalizada entre estudiosos e analistas de que as medidas tomadas pelo governo não estão sendo suficientes para conter as zonas de violência. E aí está a chave de tudo para você compreender a Nigéria. Você tem um país grande, com uma massa populacional super concentrada, enfrentando diversos problemas econômicos, heranças do período colonial britânico que removeu as instituições tradicionais, impôs novos modelos de propriedade ali dentro da localização, as mudanças climáticas geram conflitos entre pastores nômades e agricultores sedentários, o separatismo étnico de etnias que não se veem contempladas no novo Estado pós-colonial criado, a atuação de piratas e todos os derivados desses fatores. Mas agora vamos compreender. Tudo isso que eu falei pode ser resumido no genocídio de cristãos? As alegações de genocídio cristão. Desde 2010, grupos e lideranças cristãs têm se referido às mortes de cristãos por grupos armados na Nigéria como um genocídio. E esse discurso tem sido repetido por círculos políticos. Esses blogzinhos aí estão tudo... Esses sim têm uma ideia de domínio, né? De narrativa. Americanos recentemente. Mas será isso verdade? As definições da ONU e do Tribunal Penal Internacional entendem que a tentativa de destruição total ou parcial de um grupo religioso pode ser classificada como genocídio. A partir dessa definição, é necessário vermos se existe essa questão no caso específico da Nigéria. And one of the relevant international law instruments is the UN Genocide Convention of 1948, which the International Criminal Court applies. So, a lot of listeners may be familiar with better known genocides in Africa, like the Rwandan genocide. These genocides usually catch the attention of international law. And when they do, the International Criminal Court is the institution that prosecutes the perpetrators of this genocide. So I think it's a very reasonable approach to look at what international law actually says about genocide. Genocide requires, according to the UN Genocide Convention of 1948, genocide applies when there's intent to destroy, in all or in part, a national, ethnical, racial, religious group as such. When this is applied to Nigeria, the accusation of genocide has been levied by Trump makes reference to religion. So you can say that, okay, this applies to a religious group. But in applying this definition, it's important to know that this intent must be proven alongside at least one of the following acts. So this intent has to be proven alongside one of these following acts. There are 5 acts. The first is killing members of the group. The second is causing serious bodily or mental harm. The third is deliberately inflicting conditions calculated to bring about physical destruction. The fourth is imposing measures intended to prevent birth. And the fifth is forcibly transferring children. Now, this is a very crucial part. For any of these 5 to satisfy the definition, it's important to know that large-scale killing alone is not genocide. Religious identity alone does not establish genocidal intent.
Em primeiro lugar, não há nenhum indício de que o governo nigeriano está agindo para exterminar ou facilitar a morte da população cristã no país. O próprio presidente atual da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, é casado com uma pastora evangélica pentecostal. Vários ministros de Estado e oficiais militares da Nigéria também são cristãos. Como vimos anteriormente, a violência que vitima cristãos e também outros grupos étnicos e religiosos da população nigeriana provém de vários fatores distintos. Em muitos casos, as autoridades não conseguiram identificar os autores dos ataques. Dessa forma, não podemos dizer que existe uma tentativa de extermínio sistemático focado em cristãos na população da Nigéria por outro grupo específico, visando o seu fim. Mas grupos extremistas religiosos e até mesmo islâmicos, quando atacam tanto cristãos quanto muçulmanos. Mas então alguém poderia dizer que o número de cristãos mortos por grupos extremistas islâmicos poderia ser maior do que a quantidade de muçulmanos mortos por eles, como o caso do famoso comediante americano e apresentador Bill Maher, que afirmou que 100 mil cristãos teriam sido mortos por grupos extremistas islâmicos desde 2009. É muito fácil jogar pra cima assim, sem as provas, né? Mas os números não mostram isso. Um estudo publicado em 2014 pelos historiadores. Agora, por exemplo, de Gaza, os caras falam que foi 50 mil, 60 mil. Lá tem as provas, tem os vídeos, 2 anos, né? Não começou no 7 de outubro. Né? Como eu já falei no começo aqui, o 7 de outubro já era escuso. Já era uma parada assim que dava pra ver que tinha uma malandragem por trás. Israel financiou o Hamas, então é complexo. Mas jogar pra cima assim a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, foi mais de 60 mil em Gaza. Não posso dizer que foi, sei lá, 1 milhão. Pô, tô mentindo. Ali, papo de 300, 400, 500. Existe materialidade para mostrar. Na Nigéria, não. Historiadores Gerhard Schoen e Yellow Diapar, em conjunto com o internacionalista Manuel Reiner, analisando os dados da ONG Nigeria Watch, mostrou que 2 em cada 3 vítimas do Boko Haram, no período de 2009 a 2012, eram muçulmanos. Por outro lado, dados da ACLED, Armed Conflict Location and Event Data, uma ONG que monitora conflitos armados no mundo, aponta que pouco menos de 53 mil civis, muçulmanos e cristãos, foram mortos em atos de violência política desde 2009. E aqui, atos de violência política, a gente pode colocar tudo: separatismo, grupo terrorista, pirataria, todas as coisas que existem ali dentro da Nigéria. Analisando apenas o período de 2020 a setembro de 2025, a ACLED afirma que cerca de 21 mil civis foram mortos em sequestros, ataques, violência sexual e uso de explosivos. A organização identificou 384 incidentes em que cristãos foram especificamente alvejados entre 2020 e setembro de 2025, nos quais 317 pessoas morreram, o que significa que eles representam apenas uma pequena parcela do total de vítimas. Os dados da ACLED, com relação ao mesmo período de 2020 a 2025, também apontaram 417 mortes em ataques em que puderam ser identificados como direcionados contra alvos muçulmanos. A noção de que não existe um genocídio cristão, mas sim uma violência generalizada e multifacetada que vitima igualmente cristãos e muçulmanos por parte de piratas, grupos separatistas e terroristas, foi compartilhada recentemente por várias lideranças de diferentes igrejas cristãs. Dentre elas podemos citar Joseph Hayar, pastor batista e presidente da Associação Cristã da Nigéria, CNA, na região do norte do país, de maioria muçulmana inclusive, Matthew Kuka, bispo católico da Diocese de Sokoto, Yohana Guru, pastor evangélico do Ministério Christian Evangelical and Life Intervention em Kaduna, John Bakeni, bispo católico da Diocese em Maiduguri, Francis Waliwok, bispo evangélico da Christ Life Church e presidente da Associação Pentecostal da Nigéria, e o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. No dia 18 de novembro, ao responder a perguntas de jornalistas em frente à sua residência em Castelo Gandolfo, o Papa Leão XIV também se referiu aos conflitos na Nigéria como uma violência que atenta contra cristãos e muçulmanos, expressando sua preocupação pelas vítimas de ambos os credos. The government there has said that Christians are not endangered, but others say there are massacres and acts of persecution. Are Christians safe in Nigeria? And separately, what do you think you had your conversation with American youth for the National Catholic Youth Conference? I'll answer the first question. I think in Nigeria, in certain areas, there is certainly danger for Christians, but for all people, Christians and Muslims have been slaughtered. There's a question of terrorism. There's a question of that has to do a lot with economics, if you will, and control of the lands that they have. Unfortunately, many Christians have died, and I think it's very important to seek a way, the government with all peoples, to promote authentic religious freedom. Já te apareceu alguma vez? É, cara, esse papo aí, ele é base de, né, como os caras falam. O cara fala mesmo. Internacionais, não há genocídio cristão na Nigéria. O cara fala mesmo. Porque o genocídio é um crime específico. Ele precisa de intento, ele precisa de política planejada e deliberada. E se você for falar que, olha, mas cristãos estão morrendo, então logo é genocídio, então também é um genocídio muçulmano na Nigéria. Então, assim, não vamos vulgarizar o termo genocídio. Genocídio é o que acontece na faixa de Gaza. Genocídio Exatamente. E também, os cristãos também matam, né? Eles também iniciam agressões. Essa é a realidade. Lá. Assim como foi na Bósnia, né? é o que aconteceu em Ruanda. Genocídio. Eu não tô aqui pra criar um canal pra acusar cristãos. Não é isso, pessoal. Mas pra trazer os fatos, né? É o que aconteceu na Namíbia. Uma política Toda história tem dois lados. deliberada por parte de um Estado realmente muito poderoso, que visa a eliminação, em parte ou total, visando, né, geralmente, Agora- a étnica de uma população. Agora fala, qual outro canal vai falar sobre isso? Fala aí. Difícil, né? Difícil. Um vídeo aqui, 3.900 views. Você acha que isso aí chega na grande mídia? Não chega, não. Não chega, não. Pode ter certeza. específica para trazer o seu fim ou produzir condições que levem ao seu fim. Pessoal, sigam o conteúdo do Mansur. Ele tá fazendo uma série de vídeos aí mostrando como existe uma perseguição ao Islã no Brasil. Vocês vão ver aí. Vejam, sigam ele, História Islâmica, sigam também no Instagram, Mansur Peixoto. Vejam o conteúdo do cara. Se você não vê, se você não quiser. O conteúdo é muito bom. O conteúdo você tem que ver lá no Insta dele, aqui no YouTube. Mas no Insta é bom que dá pra você compartilhar nos stories. Veja lá. E o que está acontecendo na Nigéria são vários pontos de conflito por vários motivos diferentes nos quais muçulmanos e cristãos morrem. E a complexidade disso não pode ser traduzida como uma violência somente de cristãos contra muçulmanos, até porque isso é falacioso, apenas para dar vazão à verve, né, de certos grupos que querem desviar a atenção do genocídio real que acontece na faixa de Gaza e que pouco se importam com a África de modo geral, e só estamos utilizando isso para demonizar suas populações muçulmanas em seus próprios países, paralelos com o genocídio em Gaza. É curioso como as alegações de genocídio cristão têm aparecido com maior frequência na mídia e discurso político de países ocidentais após o início do genocídio na faixa de Gaza pelas forças israelenses a partir de outubro de 2023. Não é possível igualar os dois fenômenos. No caso da Nigéria, temos uma população étnica e religiosamente diversa que sofre com variados tipos de violência em variados locais de conflito. Em Gaza, o que há é um único grupo étnico religiosamente diverso, os palestinos, sendo vítima
vítimas de violência sistemática coordenada por um Estado, Israel, com intenções confessas, gravadas e registradas e analisadas também de extermínio. O genocídio de Gaza pode ser facilmente percebido pela forma indiscriminada que as forças de violência israelenses atacam alvos civis, destroem infraestrutura, fontes de água, alimento, hospitais e todos os meios. Cara, tinha até um vídeo lá que os caras estavam ajudando os civis com um míssil, né, em cima deles. Que garantem a sobrevivência da Agora, se fosse um míssil islâmico, né, como eles gostam de falar, como é que estaria a mídia? população humana sitiada. Mas se formos pensar somente nos cristãos palestinos, iremos observar que desde a criação do Estado de Israel, a população cristã da Terra Santa foi diminuindo drasticamente, de 12,5%. Mas eu falei aqui, cara, no meu canal é triste. O que aconteceu em Gaza acontece no West Bank, onde eles estão marcando a mão das pessoas. É uma suposta no Instagram deles, estão marcando como se fosse gado, com um número. Pô, quem faz isso era o nazi, velho. Era eles que fazem essa merda aí, né? Mas não pode, é os judeus, povo prometido, povo de Deus, né? Povo escolhido. Vai te catar, velho. 5% da população palestina em 1948, os cristãos palestinos são hoje apenas 1,2% Mais uma vez, vamos no canal do Mansur no Instagram, História Islâmica. da região. E isso não comove nada os cristãos sionistas, que se preocupam, em tese, muito com os cristãos do genocídio que não acontece na Nigéria, mas não estão nem aí para o extermínio de cristãos que acontece na Palestina, o local onde o cristianismo nasceu, que está sendo descristianizado por Israel em massa, numa velocidade incrível. Além das violências gerais tomadas por Israel contra a totalidade do povo palestino, os cristãos palestinos também foram alvos de ações específicas por parte das autoridades e forças israelenses, como a destruição de igrejas, o confisco de propriedades eclesiásticas, a imposição de taxas e bloqueios bancários sobre instituições religiosas cristãs locais. No caso palestino, portanto, é possível claramente identificar um autor único em uma tentativa de erradicação de um grupo específico. Mas então, quais seriam as reais intenções de Donald Trump na Nigéria? Em seu discurso, Trump ameaçou intervir militarmente na Nigéria, mostrando-se solidário ao Petróleo. sofrimento dos cristãos e vítimas de grupos armados locais. Primeiramente, sou estranha essa preocupação seletiva de Trump, como se não houvesse problema algum se somente muçulmanos estivessem sendo mortos no país. Outro fato que chama a atenção é que a Nigéria possui um elemento comum com os outros países onde os Estados Unidos já interviu militarmente: a grande presença de petróleo. Além disso, existem questões relacionadas à geopolítica que poderiam ser levantadas, como a ligação de membros do Partido Republicano dos Estados Unidos com lideranças separatistas da Biafra no exílio, ou mesmo a aproximação da Nigéria com o BRICS. Mas o analista sênior do International Crisis Group na Nigéria, Nyamdi Obasi, acredita que as ameaças de intervenção militar de Trump estão relacionadas a questões internas dos Estados Unidos. Segundo ele, as razões para as ameaças de Trump provavelmente têm muito mais a ver com a política interna. A retórica de Trump está em consonância com seus esforços de longa data para agradar sua base política interna, que inclui um número significativo de cristãos evangélicos. Ao se colocar como um protetor dos cristãos perseguidos, Trump reforça, perante sua base de apoio evangélica, a imagem de um líder eleito e guiado por Deus para conduzir os Estados Unidos enquanto liderança global. Possíveis soluções para os... Ou seja, o cara usa da Bíblia para manipular os cristãos. O cara é um pedófilo. Cara, vocês daí falam liderança, vocês estão fodidos, viu? Vocês estão fodidos. conflitos. Alguns estudiosos buscam, para além de compreender as causas, propor soluções para o que acontece na Nigéria. Jesus voltando no chicote é o primeiro que estrela em vocês aí. Entre as soluções propostas estão a implementação de técnicas modernas, coordenando a agricultura e pastoreio, maior apoio do Estado às lideranças tradicionais locais, melhorias no treinamento militar, maior formação sobre direitos humanos nas forças armadas, combate à pobreza e ao desemprego, maior apoio do Estado a eventos e instituições de diálogo interreligioso. Mas nenhuma dessas soluções passa por uma intervenção militar por uma potência estrangeira. As intervenções francesas no mar nos últimos anos provaram ser um fracasso no combate aos grupos terroristas do país. Se olharmos as intervenções americanas, o exemplo da história é ainda pior. O Iraque ainda sofre os efeitos da instabilidade trazida pela guerra e a Líbia está completamente colapsada. Apesar dos conflitos, é fato que a maior parte da população cristã e muçulmana da Nigéria convive pacificamente, compartilhando os mesmos espaços na esfera civil e social. Além disso, o regime político atual do país é, mesmo com suas deficiências, uma democracia que garante a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e até mesmo um casal presidencial é religioso misto. A forma como Trump cara, eu conheci muitos africanos, inclusive cristãos, fiz amizade aí com um que era camaronês, eu acho. Ele falou que o país dele é 50-50, ele falou que é cristão, mas, mano, eu fiz muita amizade com o cara. Sim, não quero me mostrar, não. Ajudei o cara a conseguir um trampo também, assim como o Mansur me ajudou. E, velho, os caras, gente boa mesmo, velho. Gente boa mesmo, gente boa. Tem as questões entre eles por conta de etnia e tal, mas os caras 1000 graus. e seus apoiadores estão retratando a Nigéria, criam uma distorção, fazendo parecer que o país é definido pela impossibilidade de convivência entre cristãos e muçulmanos, o que é objetivamente inverídico. Então é isso, pessoal. Essa é uma análise completa para você entender o que acontece na Nigéria, que não pode de forma alguma ser resumido como um genocídio de cristãos por parte de muçulmanos. E outras zonas de conflito, como eu falei no início, também são analisadas por esse prisma, que reduz totalmente a realidade e a distorce. E servem para tirar a atenção de genocídios reais que o próprio Donald Trump está patrocinando, como acontece na faixa de Gaza. Deixem aqui o que vocês acharam desse vídeo, dessa análise. Adicione mais informações sobre o que acontece na Nigéria se vocês quiserem. E nos vemos no nosso próximo encontro aqui no canal do YouTube do Projeto História Islâmica. E se você gostou desse vídeo... Tá aí. Documentário maravilhoso. Vai ver lá também para dar uma força, ver todo em tempo normal. Comentar aí o que você achou da minha opinião. É isso aí, tamo junto. Valeu!